Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é uma aula bem rapidinha. Eu recebi, em um dos cursos de planilhas Google que eu tenho no meu portal de vídeos, uma dúvida e eu achei interessante e acabei adaptando aí, criando um script rápido. Essa aula é sobre os scripts do Google e a facilidade que nós temos de escrever código para essa aplicação. Observe essa planilha que nós temos aqui na tela. Eu tenho uma lista com vários itens, cachorro, pássaro, e eu gostaria de escolher aqui um termo, por exemplo, eu quero substituir tudo que for cachorro pela palavra gato. E aqui eu quero uma célula de controle que vai me mostrar quantas alterações foram realizadas. Deixa eu pintar aqui essa célula também. Perfeito. Como fazer isso? Nós vamos criar um script para a nossa planilha do Google, clicando em Ferramentas, Editor de Scripts. Em Editor de Scripts, observe que nós já temos aqui um código. Eu vou apagar. Nós vamos explicar aqui, eu vou escrevê-lo para explicar passo a passo. Para renomear o projeto, você pode clicar aqui e escolher Rename e dar um nome para o seu projeto. Dentro de Function, dentro dos colchetes aqui da Function, nós vamos colocar o nosso código. E o código que vai fazer a substituição vai ser var sht. Então nós vamos criar primeiro uma variável para a manipulação da planilha. Spreadsheet app.get active sheet. Então nós vamos utilizar esse método. Get, ele não funciona aqui, vamos lá, eu digitei errado, .get active sheet. Agora sim, enter. Ponto e vírgula. Com isso nós vamos criar uma variável para a manipulação da nossa planilha ativa. Na sequência, nós vamos criar uma variável para manipular a faixa de células. Então, var rng, que é a minha variável para range, vai ser igual a sht, que é o meu objeto da planilha, ponto, getRange 1,1. Então, a partir da célula A1, eu vou get data region, vou capturar a região de células que nós temos. Com isso, eu vou definir a minha variável de manipulação da planilha e a minha variável de manipulação de células. Só para testar, vamos fazer um teste. rng.set font size, abro parênteses e vou colocar aqui 20. Ponto e vírgula. Se nós mandarmos executar o nosso código, deixa eu puxar aqui essa janela para o lado. Vamos aqui colocar lado a lado. Se eu pedir para que ele execute o nosso código a partir de agora, observe. Play, ele está rodando a função e deu um erro aqui. Ele encontrou um erro de nome. Como ele é case sensitive, eu preciso colocar o font size em letras maiúsculas. Novamente eu vou executar o programa e você vai ver que agora as minhas fontes, né, dessa região foram selecionadas para tamanho 20. Eu vou voltar aqui o tamanho para 15 e vou executar. Esse ponto é bom para saber se a faixa de seleção de células está certinha, se não há nenhum problema. Para comentar um código, coloque // antes da instrução. Vamos lá, var, eu vou criar uma variável agora, substituir, palavra, e vou dizer que eu quero que a palavra que eu quero substituir está na minha faixa de células getRange, linha 2, coluna 4, ponto getValue. Eu vou buscar então o valor dessa minha célula. Lembrando que case sensitive, o V é maiúsculo. Ponto e vírgula. A minha segunda variável, o substituir por, vai ser igual a sht, ponto, getRange, novamente, getRange, vai ficar mais fácil, linha 5, coluna 4, ponto, getValue, ponto e vírgula. Nós vamos alimentar então essas duas variáveis com o conteúdo da célula D2 e D5. E agora nós vamos pedir para que ele localize ele faça a nossa localização. var test finder, ou seja, o que eu quero procurar vai ser igual a rng.create. Nós vamos usar o método dele, createTextFinder. E nós vamos dizer aqui que o texto que eu quero substituir, palavra,
é o texto que nós vamos estar procurando. Depois, uma variável vai armazenar a quantidade que foi feita. A var quantidade vai ser igual test.finder, que é o que vai fazer a procura, ponto replace all with substituir por ponto e vírgula. Depois, na nossa planilha, na getRange, linha 2, coluna 6, que é a nossa quantidade que foi alterada, ponto. Vamos setar o valor da minha célula para o valor da quantidade que foi alterada. Basicamente, esse script vai mapear a minha planilha, definir uma faixa de células ativa e a partir disso vai buscar a palavra que eu quero substituir da célula D2, vai buscar a palavra que eu quero que faça a substituição e uma variável testFinder vai armazenar a palavra que eu quero. Nós estamos criando aqui, usando o método de criação de procura, da nossa palavra que eu vou substituir. A variável quantidade vai armazenar a quantidade de itens que foram sobrepostos e aí nós vamos fazer apenas uma pequena correção que esse ponto não existe. Ele não ficou em azul, sinal que eu tinha digitado errado. A partir desse ponto, o nosso código está teoricamente certo. Eu vou salvar e agora nós vamos executar. Note que nós vamos substituir cachorro por gato. Ao executar o código, se nenhum erro aparecer, olha só, deu certinho. A partir desse ponto, todas as palavras cachorro foram substituídas pela palavra gato. E ele colocou aqui a quantidade substituída. Se eu quiser trocar agora a palavra gato por rato e pedir novamente lá no nosso script que ele faça essa substituição, observe, eu vou executar e ele vai substituir novamente todas as alterações que eu coloquei aqui na nossa planilha. Então perceba que os scripts aqui foram bem simples, o script montado não tem grande complexidade, dá para armazenar os objetos em variáveis e isso é interessante que você faça realmente para manipulá-los e a partir dessa execução simples nós vamos conseguir executar a substituição de valores usando uma pequena macro de substituição. Essa foi então uma aula bem rápida, uma aula simples sobre os scripts da planilha Google. Grande abraço!